Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio, do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. E hoje, pessoal, estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos que se chama Jornada da Hora Extraordinária. É isso aí, pessoal. Chegou a hora de nós conhecermos, de você se aprofundar nesse tema tão vasto do direito do trabalho, que é jornada de trabalho. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre um tema que já vem sendo debatido há muito tempo, mas agora recentemente, com a reforma trabalhista de 17, ganhou efetivamente previsão legal. Nós vamos conversar aqui sobre compensação de jornada. É isso aí, pessoal. Aquela situação que muitas vezes há compensação de jornada, você não sabe o que é a compensação, o que é banco de horas, como é que funciona tudo isso, e é nesse momento aqui que nós vamos conversar. Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: eu geralmente, quando vou instruir uma testemunha, seja da empresa, ou seja a favor do reclamante, ou até o preposto de uma empresa, eu costumo falar o seguinte: as horas extras a gente raciocina por partes. O pagamento das horas extras, melhor dizendo, a gente raciocina por partes. Primeiro, quando existe as horas extras, estas têm que ser pagas em dinheiro, naturalmente, na época do pagamento do salário do empregado. Esse é o primeiro ponto que eu coloco na cabeça do preposto, coloco na cabeça até do autor, por que não? E também na cabeça das testemunhas. Horas extras, primeira forma de pagamento é dinheiro. Ultrapassada essa lei de raciocínio, eu chego e falo para vocês, a partir daí tem outras formas dessa hora extra ser efetivamente pago. E é a partir daí que eu converso rápido com eles sobre compensação e banco de horas. Fala, olha só, quando a empresa ela paga em dinheiro, está resolvido o problema. E quando a empresa decide pagar essas horas extras, que não seja através de pecúnia, que não seja através de dinheiro, aí nós vamos para a compensação, que geralmente o pessoal já vai raciocinando que é banco de horas. Eu falo, calma, é mais ou menos parecido, mas calma aí. E a compensação, ela se divide realmente em duas espécies: a compensação tradicional e o tão falado banco de horas. A compensação tradicional é aquela em que, vou dar aqui um exemplo para vocês. Coloquei esse exemplo aqui, que inclusive foi um exemplo que eu, Gustavo, trabalhei em uma empresa dessa forma. A compensa, para que seja oficializada a existência da compensação tradicional, precisa ser preenchido esses requisitos. Essa compensação tem que ser ajustada de forma prévia. Além de ser prévia, esse prévio ajuste, ele tem que deixar claro ali como é que vai funcionar isso de forma semanal e como é que vai funcionar isso na questão do horário de trabalho. Ou seja, essa compensação que vai ser ajustada antes disso acontecer, antes desse trabalho
extra acontecer, já tem que saber como é que funciona no decorrer da semana e como é que funciona no outro dia e como é que funciona em relação também ao horário que será aumentado ou não. E é aí que está o exemplo. Determinada empresa, para que seja respeitadas as 44 horas semanais previstas na CLT, previstas na Constituição da República, melhor dizendo, o que essa empresa decidiu fazer? Os funcionários dessa empresa trabalham de segunda a quinta-feira, de 8 às 18, às 17, ou melhor, perdão, me equivoquei aqui, de 8 às 18, de segunda a quinta-feira, de 8 às 18. Na sexta-feira, tem uma mudança aí. Na sexta-feira, é de 8 às 17. Só na sexta-feira, de 8 às 17. Segunda, terça, quarta e quinta, tem um acréscimo de 1 hora diária na jornada de trabalho. Em vez de eles trabalharem só aquela jornada de 8 horas, tem um acréscimo de 1 hora a mais. E na sexta-feira, de 8 às 17. Para quê? No somatório dessa semana, chegue ao limite constitucional de 44 horas semanais. Veja que o funcionário, quando ele vai trabalhar nessa empresa, ele já sabe previamente que de segunda a sexta, segunda a quinta, ele trabalha até as 18, então tem um ajuste prévio semanal, e ele já sabe previamente que o horário de segunda a quinta é de 8 às 18 e na sexta de 8 às 17. Ele já sabe previamente o horário de trabalho dele. Essa, melhor dizendo, é a compensação de jornada tradicional. Esse exemplo você encontra no livro, por exemplo, da professora Vória Bonfim, aqui do Rio de Janeiro, Curso de Direito do Trabalho, excelente livro de estudo. E por que eu coloquei isso? Além de ter esse exemplo, como eu disse, eu já passei por isso. A sexta-feira era o dia mais feliz de todo mundo naquela empresa. Que todo mundo trabalhava pra caramba, de 8 às 18, de segunda a quinta. E quando chegava na sexta-feira, todo mundo já chegava feliz. Que a gente já sabia que na sexta-feira a gente ia embora às 17. Essa é a compensação tradicional. A outra forma de compensação é o famoso banco de horas. E o que é o banco de horas? Da mesma forma, a compensação de jornada através de excesso e consequente diminuição. Por que banco de horas? Como se fosse um banco. Quando o funcionário tem crédito, ele recebe. Geralmente, o banco de horas, ele fica ali à disposição do trabalhador e da empresa para que eles façam essa equação. Quando tem, por exemplo, o funcionário tem crédito de 2 horas no banco de horas dele, em vez de ele chegar às 8, ele pode chegar às 10. Ou então ele pode acordar com a gerência dele: olha, hoje eu vou chegar às 9 porque eu tenho médico. Na outra semana eu vou chegar a tal, negocie. O contrário é o mesmo raciocínio.
Se ele estiver devendo, ele também tem que compensar, vai ficar 1 hora a mais, podendo ser dividido em 2 dias, ou mais até. É esse o raciocínio do banco de horas. E o banco de horas também comporta gênero, banco de horas, com suas 2 espécies. O banco de horas fixo e o banco de horas variável. O banco de horas fixo, ele também tem o horário, tem que ser prévio. Tem que ser o banco de horas fixo, ele tem que ter o horário prévio, tem que ter discriminado ali o excesso de horas e também a compensação, que na realidade é diminuição para que se alcance aquilo ali. Esse é o fixo, já está ali tudo pré-determinado. Você já sabe ali no banco de horas quanto você tem de excesso e quanto que você vai compensar. Por exemplo, pessoal, aqui temos, além do banco de horas fixo, nós temos também o banco de horas variável, ou alguns chamam de banco de horas aleatório. E é isso aí que, esse exemplo que eu dei para vocês, assim, quando não tem nenhuma determinação de excesso, de compensação, nada fixo em horas, esse é o banco de horas variável, que é o mais simples e mais corriqueiro até, que eu exemplifiquei aqui para vocês. É só com base naquele cálculo, se o funcionário tem crédito, ele vai alterando ali, chega mais tarde, sai um pouco mais cedo. Se ficar com um acúmulo muito grande de crédito, às vezes vai ser necessário que ele ganhe uma folga, porque se, por exemplo, no banco de horas dele tiver 8 horas de crédito, não se surpreenda dele ganhar um dia de folga. Não é muito fácil, é lógico, o funcionário ganhar esse dia de folga, porque é um dia que ele não vai estar colaborando ali na empresa. Então, é provável que a empresa ela tente intermediar isso. Olha, um dia você tira 2 horas, no outro 2 horas, no outro 2 horas, ou 1 hora por dia, até mesmo para que a empresa não fique durante um dia inteiro sem o colaborador. Às vezes não tem condição. Mas perceba que nesse banco de horas variável não tem nada determinado de hora, nada determinado de excesso, de compensação ou de diminuição. É bem aleatório, bem variável. Após essa conceituação que você precisa ter para conversar sobre compensação, você precisa conhecer aqui, artigo 59. Quando a gente está falando de jornada, de trabalho, a gente vai lá para o artigo 58, logo depois o artigo 59. Quando você for estudar sobre compensação de banco de horas, o banco de horas está aqui, artigo 59, parágrafo 2º da CLT. Vai falar, ele está prevendo ali no parágrafo 2º da compensação e diminuição das horas, está informando para você também que o banco de horas pode ser realizado através de acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho. Tem todas essas informações que você precisa conhecer e, obviamente, você que não é bobo nem nada, vai na lei. Porque muitos concursos públicos e prova de OAB, por exemplo, também, eles vão na letra fria da lei. Não adianta você conhecer um pouco da conceituação, da doutrina, da teoria, se você não conhece a letra fria da lei. Na dúvida, estuda a letra fria da lei. Mas é lógico que estamos aqui na prática trabalhista, óbvio que tem que conhecer a letra da lei, é o básico, é fundamental e talvez o mais importante.
Porque sem a lei você não consegue nem sair do lugar, nem dar a primeira marcha. Mas após isso, para você evoluir intelectualmente e saber se desvencilhar e saber fazer as curvas que o direito e a prática trabalhista nos exigem, a lei não vai ser suficiente. Então você vai ter que estudar tanto a lei como a doutrina para abrir a sua consciência e você conseguir expor o seu conteúdo para proteger o direito do seu cliente. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem o like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.